Eu gostaria de definir esse acampamento, essa conferência como, para mim, interessante. No mínimo, interessante. Porque mais ou menos há 5 anos atrás, num evento muito parecido com esse, eu conheci uma pessoa que na época se chamava Juliana Jordani Espanhol Duarte. Se eu errasse o nome dela ia ficar feio, né? Juliana Jordani Espanhol Duarte. E graças àquela conferência, àquele evento, hoje ela se chama Juliana Jordani Duarte Portela. Se chama Juliana Portela. Por favor, amor, fique em pé mais uma vez. Eu sei que o Tiago já mencionou que a Juliana é minha esposa, mas eu preciso reiterar isso. Porque ela é minha grande amiga, minha melhor amiga, minha companheira. E eu não poderia estar aqui se não fosse por Deus e por ela. Obrigado, amor, pode sentar. E quero dizer com isso que há esperança para você. Talvez seja aqui. Lute por conhecer a vontade de Deus. Há um mês atrás, um programa da televisão brasileira lançou um desafio aos seus telespectadores. Esse desafio é: pegue uma câmera digital, uma filmadora digital, grave em 15 segundos a sua história e mande para nós. Não sei se você já viu esse programa. E nesse último mês, aquele programa, domingo após domingo, que ele acontece no domingo, tem mostrado vídeos de pessoas anônimas, que não são celebridades, não são personalidades. Vídeos muito interessantes, aquelas pessoas se esforçam para em 15 segundos tentarem contar a sua vida. O que eu vou fazer hoje aqui é mais ou menos isso, tentar contar a minha vida, mas nem de longe em 15 segundos. Talvez em 15 minutos, vou tentar. Mas uma outra coisa me chama a atenção nessa proposta que foi feita por aquele programa de televisão. Eles pediram isso a pessoas como nós, a pessoas que não são conhecidas, a pessoas que não estão nos folhetins, nos jornais, nas páginas, nem policiais e nem em colunas sociais. Pessoas como nós, pessoas normais. E eu estou aqui na frente para falar um pouco da minha vida como um jovem normal. Como você. Eu sou um pastor porque Deus assim quis, mas me desagrada demais a ideia de castas no nosso meio. Eu não sou melhor do que vocês porque estou aqui em cima e não sou melhor do que vocês porque sou um pastor. Tenho 26 anos de idade, sou casado e sou um miserável pecador. E se não fosse a graça de Cristo em minha vida, o seu sangue me lavando, eu nada, absolutamente nada, seria. A vontade de Deus, portanto, não é só para bispos primazes, para grandes oradores. A vontade de Deus é para mim e para você. Não sei de onde você é, quantos anos você tem e como é a sua história, mas a vontade de Deus, ela se aplica, ela é imperativa também à sua vida, assim como é a minha. Como dar um testemunho se eu não sou um ex-traficante? Graças a Deus por isso, um ex-bicheiro, um ex-drogado, não sou, graças a Deus. Né? Talvez você tenha sido, e hoje você está aqui, glórias a Ele por isso, glórias a Ele por isso. Nós somos pessoas comuns, mas nós precisamos testemunhar que somos vítimas, no bom sentido dessa palavra, se é que ele existe, da graça de Deus, da vontade de Deus. Eu queria, portanto, para embasar um pouco daquilo que eu vou dizer, e não será por 15 segundos, mas também não será por 15 horas, fique tranquilo. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 16, versículo 24. Um texto clássico da palavra de Deus. Mateus, capítulo 16, versículo 24 apenas. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome também a sua cruz e siga-me. Apenas esse verso. Antes de estudar um verso da Bíblia a fundo, eu procuro perceber quais são as impressões intuitivas que esse verso me causa. Que esses versos me causam. E esse verso
me causa uma sensação estranha. Não é nada mística, não, mas é uma sensação de peso. Quando eu observo que Cristo diz aos seus discípulos, carreguem a sua cruz, a sensação que eu tenho é que o discipulado, essa caminhada na qual eu estou e na qual você está, é uma caminhada assim penosa. Nós carregamos um peso. Eu quero dizer para você com toda a autoridade, porque sou jovem, que nós temos vivido um tempo difícil, muito difícil. Ser jovem nos dias de hoje, numa Babilônia como é o Brasil, eu que moro no Rio de Janeiro, sei o que é isso, não tem sido fácil. Nós sofremos violências múltiplas. Eu gosto muito de acompanhar, aqui em São Paulo, se não me engano, é jornaleiro, né? Lá no Rio é banca de jornal. Eu gosto muito de acompanhar as manchetes na banca de jornal. Quando o Flamengo vence, isto é, quase sempre, eu vou à banca de jornal e ali eu procuro ler as notícias do meu time de coração. Mas ultimamente eu, como jovem, não tenho podido frequentar bancas de jornal. Porque ali estão expostas, a gente precisa ser sincero com isso, inúmeras revistas de conteúdo pornográfico, as quais você não precisa mais olhar o conteúdo para saber que é pornográfica, porque a capa já diz tudo. Você já viu todo o conteúdo na capa. Violências mil que nós sofremos dia após dia. Não tem sido fácil ser jovem. Essa cruz tem sido pesada. Carregá-la não é tarefa simples. E é por isso que nós precisamos conhecer muito bem a vontade de Deus. É por isso que eu e você, como jovens, precisamos conhecê-la. Porque é somente conhecendo a vontade de Deus que nós vamos conhecer o próprio Deus. E nós teremos alguma chance de caminharmos juntamente com Ele. De entendermos, como diz esse verso, que alguém vai à frente. E que esse alguém não sou eu. Perceba aí o verso. Aquele que quiser vir após mim, dá a ideia de que alguém está conduzindo o caminho. Alguém está desbravando a mata. Alguém está resolvendo, limpando o caminho para que você vá atrás. E é bom saber que alguém limpa o caminho, para que nós tenhamos alguma chance nesse mundo perverso, para que nós jovens consigamos triunfar em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus Pai. Certa vez eu assisti um programa de televisão e ali estava um pastor, evidentemente eu não vou dizer o nome, e tinha uma legenda embaixo. E a legenda era a seguinte: pastor, doutor, apóstolo, fulano de tal. Embaixo, bispo primaz. Eu nem sabia o que era bispo primaz na época. Fui até pesquisar e descobri que é o principal dos bispos. E me dei conta de que nós cristãos, nós evangélicos, se você prefere assim, não temos entendido que esse caminho que a vontade de Deus nos reserva não é um caminho que nos leva a glórias pessoais. Já que isso é um testemunho, eu vou tentar me explicar. No 5º período da faculdade de História, Deus me chamou para o ministério pastoral. E como doeu saber que eu não poderia, pelo menos naquele momento, prosseguir com a minha caminhada acadêmica. Vez por outra eu encontro colegas de faculdade e eles me perguntam: e aí, como você está? Eu digo: estou estudando num seminário ali na Tijuca. Estou casado, estou bem casado. E eu replico a pergunta: e aí, você? Como você está? Estou redigindo minha tese de doutorado. Dói. Dói, porque eu queria estar lá redigindo aquela tese. Mas, por vezes, a vontade de Deus implica em negarmos a nossa própria vontade, em negarmos os nossos próprios sonhos. Esse é um caminho penoso. Nós precisamos dar conta disso, queridos. Se queremos ser jovens vitoriosos, se queremos ser jovens que desfrutem da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Este não é o caminho que nos reserva glórias, ainda que Deus nos torne participantes da sua própria glória. Isso é lindo demais e isso para mim basta. Espero que para você também. Eu entendo a vontade de Deus já, chegando à metade dessa exposição, de duas formas. A realidade é que a vontade de Deus é absoluta e ela é executada em nossas vidas absolutamente, mas pedagogicamente, para mim é interessante entender a vontade de Deus sob dois aspectos. Primeiro, a vontade absoluta de Deus, a vontade normativa de Deus, a vontade objetiva de Deus. Deus tem um querer, e esse querer é o próprio efetuar. Se nós queremos ser jovens vitoriosos, se eu quero ser um jovem vitorioso, eu preciso saber que certas
Coisas que Deus quer de mim são absolutas, imperativas, inquestionáveis, irrevogáveis. Nós estamos caindo num relativismo perigosíssimo. Eu sei que lá na sua faculdade você aprende a conhecer a natureza, aprende a conhecer as sociedades de maneira relativa, mas você não pode conhecer a vontade de Deus de maneira relativa. Aquilo que é, é. Aquilo que é sim, aquilo que é não, é não. Há algum tempo atrás, uma prima minha faleceu. Ela tinha 4 anos de idade e faleceu na piscina de casa, lá no Rio de Janeiro. Foi um impacto muito grande para a minha família. E eu me lembro do velório da minha priminha, ali eu encontrei uma grande amiga mesmo. E assim que ela chegou no velório, ela sabe que eu gosto de pepinos teológicos, ela me procurou e disse: Júnior, explica isso aí. Onde estava Deus? Eu disse para ela: reinando como sempre. Mas como entender a vontade normativa de Deus? Por que Deus fez isso? Porque, em última instância, tudo ocorre porque Deus quer. Ou melhor, em primeira e última instância, tudo ocorre porque Deus quer. Como entender, então, a aparente crueldade do mundo? Eu disse para ela o seguinte: olha, querida, durante muito tempo eu me rebelei contra Deus. Eu relativizei os absolutos de Deus. Mas hoje eu entendo que diante da vontade normativa de Deus, da vontade objetiva de Deus, só existem 2 caminhos: o da tola rebeldia e o do contentamento submisso. Eu posso não entender o insondável de Deus, mas é diante dele que eu me prostro. Se eu não entendo o que Deus faz, por vezes, pela minha limitação, pela minha tola relativização da vida, que eu me prostre a esse que tem caminhos mais altos que os nossos, como disse muito bem o nosso pregador previamente. Se nós queremos conhecer a vontade de Deus e melhor vivê-la, nós precisamos não relativizar os seus absolutos, a sua vontade objetiva para as nossas vidas. Há um tempo atrás o Franklin disse que eu sou o capelão de uma escola. E eu atendo toda sorte de jovens e adolescentes lá na minha salinha. Não posso dizer que aquilo é um gabinete, mas é uma salinha. E um dia entrou um adolescente ali, eu estou autorizado a contar essa história, tá? Tem autorização dele, pode ficar tranquilo, não precisa parar de filmar, não. Aquele adolescente entrou na minha sala e disse: Júnior, eu estou apaixonado por uma pessoa. Eu não sou o pastor namoro, mas eu fiquei feliz por ele. Que bom que ele está apaixonado, né? A bomba estava por explodir, ele disse, por uma pessoa do mesmo sexo. E eu falei: Deus me acode. O Senhor me colocou aqui, então o Senhor me tire dessa. E eu falei: conta a sua experiência. Ele começou a contar, a gente precisa ouvir, né? Faz parte. Ele começou a contar a sua história, explicou qual era a situação. E ele disse: olha, Júnior, eu sei que você é pastor, eu sei que você é cristão, mas eu quero te dizer logo uma coisa. O sentimento que eu tenho por essa pessoa é lindo. E eu acredito sinceramente que quando nós temos sentimentos belos no nosso coração, nós podemos sim dar vazão a esses sentimentos. Nós podemos sim viver da forma que julgamos melhor, porque os nossos sentimentos são lindos. Eu escutei ele com paciência e depois disse: cara, pensa uma coisa. Você conhece a minha esposa, não conhece? Ele disse: conheço. Você sabe que eu sou homem, não sabe? Ele falou: sei. Pergunta perigosa essa. Ele disse: sei. E eu fiquei feliz pela resposta. Pois é. Você acha que como homem eu poderia me sentir atraído por outras mulheres que não a minha esposa? Ele disse: claro. É a nossa natureza. Falei: pois é. Suponhamos que eu me embrenhasse numa aventura linda, lúdica, lírica, e julgasse que pela beleza dos meus sentimentos, nascidos dessa relação infame, eu poderia continuar nela, porque meus sentimentos são belos. Você acha que isso seria certo? Eu disse para ele. Ele disse: jamais, Júnior, jamais seria certo. Eu falei para ele: pois é, querido. Por mais belos que sejam os nossos sentimentos, não necessariamente eles garantem que nós estejamos sob a vontade de Deus. Os nossos sentimentos podem ser lindos, mas não necessariamente eles legitimam a nossa condição diante de Deus. Nós, jovens cristãos, nesse século tenebroso, precisamos assumir isso. Eu, jovem cristão, pastor evangélico, preciso assumir isso. Chega de relativizar
aquilo que é absoluto. Se é vontade de Deus, é o melhor para mim, ainda que eu não entenda. Na glória eu saberei o que é. John Piper, um pregador que você conhece, tem um livro maravilhoso. Minha esposa já leu partes dele, que traduzindo para o português seria Graça Futura. É um calhamaço assim, dessa grossura, mas vale a pena. E nesse livro, John Piper tenta argumentar que, apesar da miséria momentânea, apesar da precariedade das nossas vidas, enquanto jovens, há uma esperança para além desta vida. E mirando nessa esperança nós temos a chance de prosseguir carregando essa cruz. O meu testemunho para vocês é esse. Eu não tenho resposta para tudo. Eu não sei de muitas coisas. Estou vivendo nessa vida, tentando sobreviver sem um arranhão, como diz o poeta. E diante dessa precariedade, o meu norte, a minha bússola é Cristo. É Ele quem me satisfaz. John Piper é um cara que escreve muito sobre satisfação em Deus. Leia alguns livros dele sobre isso. Eu posso te indicar alguns, e qualquer um desses conselheiros ou de líderes da Fiel também podem te indicar. E o ministério desse homem se chama Desiring God. Desejando Deus, fazendo de Deus a sua fonte, fazendo de Deus a sua felicidade. Ainda que o mundo te deixe down, Deus é up. Deus nos leva para frente. Nele nós temos esperança. É nisso que eu me refugio. Porque senão não daria para continuar carregando essa cruz. Para terminar, eu conheço uma outra forma de entender a vontade de Deus. E ela não é objetiva, ela não é normativa, ela não é absoluta. É a vontade subjetiva de Deus. Diante de duas coisas que aparentemente são certas, quais delas eu devo escolher? Eu vou contar uma experiência muito pessoal, porque esse é um testemunho. Maravilha isso, né? Nada antiético, é testemunho, então eu posso contar experiências pessoais. O ano passado eu congreguei numa igreja muito especial. Igreja Batista Fiel, pastoreada pelo pastor Kevin, que é o líder dessa conferência. E durante 8 meses eu estive ali, 6 meses desses 8, eu preguei dominicalmente, aconselhei pessoas ali e me apaixonei por aquele trabalho. E ao final daquele tempo, aquela igreja resolveu me convidar para ser o seu pastor. E depois de 2 meses de oração, Deus nos mostrou que nós deveríamos negar aquele convite. E aquilo foi uma facada em mim, na Juliana. Que mal teria assumir uma igreja que nos queria ali. Não havia vontade absoluta de Deus ali. É certo responder ao chamado. Como, então, saber se é aquela menina, ou se é aquela outra, ou se é aquele rapaz, ou se é aquele outro, se é aquela faculdade, se é aquela outra, se não é uma situação de pecado, se não é uma situação entre o certo e entre o errado? A primeira dica, são 2 e com elas eu termino. A primeira dica é o seguinte: obedeça à vontade que é anterior a essa, aquela que é absoluta. Se der vazão ao pecado, se relativizar a existência, nunca vai conseguir entender aquela vontade mais subjetiva de Deus. Aquela que nós não sabemos previamente, aquela que não está escrita na Escritura, na Bíblia. Obedeça a Deus, porque o pecado nubla o ambiente. Não abra mão de obedecer aos absolutos de Deus. Segundo e último. Gente, aprenda a esperar. Aprendam a esperar. Nós vivemos na tirania da ansiedade, do barulho, da agitação. Eu moro numa megalópole e para qualquer lugar que eu vá, eu vejo milhares de pessoas numa correria louca, como se tudo fosse para ontem, como se nada fizesse sentido no amanhã. Se nós queremos entender o que Deus quer de nós, naquelas coisas que não são aparentemente erradas, além de obedecer aquilo que é absoluto, nós precisamos sim, nos calar.
Nós precisamos sim nos refugiar. Eu gosto muito de cantar nas minhas igrejas, na minha igreja. E pelas igrejas onde eu passo. Inclusive eu tenho uma banda. Se quiser me chamar para a sua igreja, depois eu dou o telefone. Eu cobro barato. É brincadeira. E eu gosto muito de cantar, vocês viram aqui. Mas eu preciso também me calar enquanto jovem. Nós, jovens contemporâneos, nos calamos muito pouco. Nós somos afobados demais, reconheçamos, somos. E diante do imprevisível, diante do insondável, diante daquilo que não é claro, nós somos afoitos. Sede ao pote, vidas destruídas, casamentos desfeitos, escolhas erradas, porque não obedecemos aos absolutos e não descansamos diante daquilo que não entendemos. Descansem, queridos. Se silenciem diante de Deus. Deus nos obrigou a um silêncio, eu e Juliana, nesses últimos meses. Por termos negado o convite da Igreja Batista Fiel, estamos à espera do que Ele tem para nós. Até agora nada. É duro, é deserto, privação. Se escondam em Deus nesses tempos. Finalizando. Naquele mesmo gabinete, naquela mesma salinha, um outro adolescente, não o mesmo, entrou e disse: Júnior, tem um problema. Eu disse: novidade. Todos que entram aqui têm problemas. Ele falou: para de brincar que a coisa é séria. Parei. Ele disse: eu quero mudar o meu visual. Falei: Senhor, manda gente mais razoável aí, né? Falei: você quer mudar seu visual por quê? Ele disse: essa história também está autorizada, tá? Eu quero botar um brinco, pintar o meu cabelo. Eu disse: mas por que, cara? Você é tão bonito. E ele falou: Júnior, é sério. Tá bom, já entendi. Diz aí. Ele falou assim: cara, eu tenho cometido um pecado horrendo, terrível. E eu quero mudar o meu exterior. Porque toda vez que eu me olho no espelho e que eu me deparo com essa aparência, eu não me suporto. Eu comecei a chorar. Comecei a chorar e disse: cara, hoje o professor virou aluno. Hoje o pastor virou ovelha. Porque eu não me lembro qual foi a última vez em que eu me olhei no espelho e tive vergonha do que sou. Depois disse para ele: cara, você não precisa mudar nada. À medida que Deus mudar o seu interior, você se sentirá melhor com o seu exterior. Mas a realidade é que aquele menino, quase aquela criança, quase uma criança, me ensinou que a vontade de Deus é que eu carregue essa cruz e que eu siga. E que eu permaneça nessa proposta. Em que não abra mão disso que Deus me deu. Não que eu possa, mas que eu tenha uma postura de responsabilidade diante disso. Queridos, essa conferência só valerá para você, para vocês, se vocês encararem com responsabilidade o caminho, a senda, a trilha na qual Deus tem vos colocado. Que para tanto Ele nos abençoe, que Ele nos ilumine e que Ele nos ajude a carregar essa cruz e a seguir, porque o caminho é estreito, mas o final é lindo. O final é lindo. Que Ele nos abençoe. Amém.